Olá, seja bem-vindo à Clínica de Coaching. Nós estamos dando continuidade então ao curso de formação em constelação sistêmica no nosso método chamado Transforme-se, e nessa aula nós vamos abordar os princípios fundamentais dessa metodologia de constelação sistêmica. Nós vamos apresentar a vocês aqueles princípios que nós temos observado ao longo de todos esses anos da nossa prática, que parece que regem os principais sistemas. E mais do que isso, quais são os princípios que nós consideramos quando estamos na nossa intervenção como facilitadores de uma constelação, o que nós partimos do entendimento, da compreensão do funcionamento do sistema e da constelação sistêmica em si, que vai dar base ao tipo de intervenção, ao objetivo que nós estamos buscando naquela constelação sistêmica, visando o problema ou o tema que nós estamos trabalhando, abordando com o nosso cliente. Então, nós vamos apresentar a vocês os principais princípios da constelação sistêmica Transforme-se. Esses 8 princípios são aqueles que a gente vem observando que determinam a nossa postura como facilitadores e o objetivo, aquilo que nós estamos buscando quando estamos aplicando uma constelação sistêmica, esse método de constelação na busca da solução, do esclarecimento de uma determinada questão ou de um problema que o nosso cliente traz. Vocês vão observar que alguns desses princípios são semelhantes e são encontrados, por exemplo, na constelação familiar do Bert Hellinger, porque a gente observa que são princípios dentro dessa experiência e contribuição de Bert Hellinger que são observados e identificados em qualquer tipo de constelação sistêmica. Mas a nossa observação ao longo desses anos vem demonstrando que existem outros princípios que regem o funcionamento do sistema e que servem de parâmetro para nós criarmos e estabelecermos intervenções para atender, para contemplar esses princípios. Então, algumas dessas observações, alguns desses tópicos são aquilo que nós estamos agregando, acrescentando à sua reflexão, para aqueles que já conhecem a constelação familiar do Bert Hellinger, como alguns dos princípios que são coerentes com os outros tipos de sistema, além do sistema familiar. Então, quais são os princípios que nós consideramos no nosso modelo de constelação sistêmica? É o que nós chamamos de reconhecer o que está dado, a equivalência da filiação ou pertencimento ou sentido de pertencimento, o princípio da ordem temporal que ocorre no sistema e na constelação, a compensação e o equilíbrio entre o dar e receber, o princípio do equilíbrio entre a interligação e a interdependência dos fatores de um determinado sistema, o princípio do desenvolvimento dos sistemas, e muito ligado a esse princípio, o processo de adaptação, homeostase e desenvolvimento que ocorre em cada sistema. E, finalmente, o princípio do alinhamento dos sistemas, ou seja, a questão da ordem, daquele princípio ordenador do sistema que nós observamos como fundamental em qualquer tipo de sistema. Nós vamos comentar cada um deles rapidamente com vocês, mas a importância de que vocês observem que quando nós então estruturamos as intervenções que nós utilizamos, os tipos de métodos, de encaminhamento de uma determinada situação durante a constelação, essas intervenções estão a serviço desses princípios que nós consideramos. Porque muitas vezes as pessoas, ao verem a gente trabalhando na constelação, falam assim, nossa, mas como é que você pensou nisso? De onde você tirou essa intervenção? É claro que a constelação ela tem uma dinâmica que acaba levando com que em cada momento, ou em momentos semelhantes, mas em constelações diferentes, a gente venha usar recursos diferenciados. O sistema solicita soluções específicas. Mas todas essas intervenções, elas têm que estar amparadas em algum tipo de princípio que rege o funcionamento daquele sistema, que orienta aquela intervenção no sentido de fazer com que aquele princípio seja observado, que favoreçamos que aquele princípio seja estimulado no funcionamento do sistema. Ou seja, esses oito tópicos são aqueles que nós consideramos fundamentalmente na constelação sistêmica. Nós vamos falar então de cada um deles, dando alguns comentários sobre a lógica deles na constelação sistêmica.
O primeiro deles, então, é reconhecer o que está dado. Na constelação, principalmente na constelação sistêmica, o processo e um dos objetivos da constelação se dá exatamente por conta de, muitas vezes, o cliente ele não ter uma consciência, ele não tem uma clareza quanto à realidade do sistema. Muitas vezes, o principal efeito que a constelação vai ter num primeiro momento é revelar aquilo que está dado, aquilo que fala da realidade do sistema, do funcionamento verdadeiro do sistema, trazendo então para o cliente um nível de consciência e uma percepção dele de que é a consideração daquela realidade que vai favorecer a busca, por exemplo, da solução. Então, nós falamos isso, esse princípio tem a ver com a necessidade de clareza quanto à realidade que é dada pelo sistema. E isso a constelação traz de uma forma muito contundente. Muito além daquilo que nós podemos racionalmente avaliar de um problema, de uma questão sistêmica, a constelação revela o que está dado, revela a realidade intrínseca. A pergunta, então, que está por trás desse princípio é: qual é a realidade que deve ser aceita? Qual é a realidade que o cliente deve constatar e falar assim, é assim que funciona, isso é importante? E muitas vezes é apenas a constatação dessa realidade que já promove uma mudança tal de perspectiva no nível da consciência do cliente que vai promover, favorecer uma mudança significativa no funcionamento do problema ou na solução do problema que a gente está buscando resolver com o nosso cliente. Então, reconhecer o que está dado é um dos princípios da constelação sistêmica. O outro princípio que é presente na constelação familiar do Bert Hellinger é o que nós chamamos de equivalência da filiação, ou então o sentido de pertencimento. Ou seja, muitas vezes a solução que a constelação está buscando, ela parte de um tipo de princípio que não foi observado por algum motivo, onde elementos e fatores de um determinado sistema, eles têm direito ao pertencimento daquele sistema. Isso não quer dizer objetivamente que ele deva pertencer ou não àquela família, ou àquela empresa, ou àquela equipe, mas é na medida que a gente toma consciência de que mesmo não estando fisicamente ou de alguma forma não presente àquele sistema, há um direito de pertencimento, há um reconhecimento desse pertencimento que favorece uma tal tomada de consciência que muda muito a forma de funcionar das relações estabelecidas dentro de um sistema, dentro de uma questão sistêmica. Então, o nosso papel nesse sentido, é por isso que a gente coloca aí, é a necessidade de atuar no sentido de garantir que cada fator seja reconhecido como fazendo parte do sistema. Algumas vezes vocês vão ver que nós temos intervenções que promovem um diálogo entre um fator e outro, pode ser numa família, numa empresa ou entre fatores não humanos, onde a gente promove um ritual, um diálogo, onde basicamente se dá essa clarificação. Eu reconheço você como meu filho, eu sou sua mãe, eis aqui o fundador dessa empresa. Esses são rituais que, é claro, que não é pela força mesma das palavras, mas ele clarifica uma condição, por exemplo, de que aquele fator ele pertence ao sistema. Um filho que foi abortado, ele então ser reconhecido na constelação como pertencendo à família, como sendo um dos irmãos daqueles outros irmãos que estão vivos. Isso é muito intrigante porque, às vezes, apenas esse tipo de diálogo, a tomada de consciência e a aceitação e o movimento desse movimento de pertencimento favorece uma mudança total na qualidade e no tipo de relações que existem entre fatores dentro de um sistema. Então, é esse reconhecimento desse pertencimento, como a gente diz, o reconhecimento do direito e da equivalência de direito ao pertencer a um determinado sistema é que parece que garante a existência do sistema. Enquanto, por outro lado, a gente acaba mantendo alguns elementos que, pertencendo ao sistema, nós mantemos eles excluídos ou não temos consciência, não consideramos como parte do sistema, tende então a distorcer o funcionamento do sistema, tende a prejudicar a sua finalidade. Então, algumas das nossas intervenções vão estar sempre buscando equilibrar esse sentido de pertencimento, essa equivalência do direito à filiação, a de fazer parte de um determinado sistema, porque a gente sabe que, observados esse princípio,
a constelação acaba atingindo o seu objetivo, que é harmonizar, dinamizar ou equilibrar um determinado problema sistêmico. O outro princípio é o que nós chamamos de princípio da ordem temporal. Parece que na organização dos sistemas há uma priorização, há uma certa hierarquização, não de importância, mas na forma como o sistema funciona, de tal modo que a gente precisa, muitas vezes, na constelação, respeitar essa ordenação, recompor essa ordem temporal, que normalmente está nessa primazia do mais velho, daquele que chegou antes e daquele que chegou depois. E não basta apenas o reconhecimento de só quem chegou antes e quem chegou depois, mas o reconhecimento de que, respeitada essa ordem temporal, há um favorecimento de uma maior fluidez do sistema. Enquanto os mais velhos, normalmente, aquele que chegou antes, é aquele que dá a sustentação de sobrevivência ao sistema, o que chega mais novo, aquele que vem depois, tem às vezes o papel de desenvolvimento, de acrescentar, de dinamizar o desenvolvimento daquele sistema. Então, muitas vezes, a troca de papéis, uma inversão da hierarquia, ou uma falta de respeito e de consideração dessa ordem temporal pode, então, trazer uma distorção no sistema. As intervenções, então, algumas delas vocês vão ver, elas visam checar se aquela ordem ela está adequada, ou verificar se existe alguma outra ordem temporal que pode, naquele caso, ser mais adequada para um melhor resultado daquele sistema, ou para a solução daquele problema. Então, o princípio da ordem temporal é um outro princípio que nós consideramos na constelação sistêmica. Um outro princípio que também vem da contribuição importante de Bert Hellinger é a compensação ou o equilíbrio entre o dar e receber. Bert Hellinger vai colocar isso de uma forma muito clara, porque como ele considera a ordem oculta do amor como sendo aquela ordem fundamental no meio familiar, ele vai afirmar que a maioria dos problemas ela se dá exatamente por esse emaranhamento entre os fatores e um desequilíbrio da relação de amor, de responsabilidade, de papéis que há entre os fatores, no caso dele ao longo dos ancestrais, e que vai resultar no problema familiar que nós estamos abordando. Na nossa observação, considerando então outros sistemas de outras categorias que têm outras ordens, nós vamos observar o mesmo princípio. Quando nós não consideramos ou quando identificamos que há uma defasagem, um desequilíbrio entre o dar e receber, nós vamos então identificar um problema sistêmico. Quando então na constelação, identificando isso, promovemos esse equilíbrio entre o dar e receber, o sistema parece que então adquire uma outra forma de organização, um movimento de reorganização, gerando no sistema real uma outra possibilidade de realização. Então é por isso que nós dizemos que, nesse sentido, que dar e receber tem a ver com o que cada um agrega para a finalidade do sistema. Então, quanto maior é o papel e mais clara é a responsabilidade de cada um dos fatores no sistema para atender a finalidade do sistema, mais equilibrada tem que ser essa troca entre o dar e receber. Se existe um desequilíbrio nesse sentido, o sistema não vai gerar o melhor resultado. Ele não vai produzir a sua finalidade como deveria e vai gerar, então, algum problema sistêmico. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que, de alguma forma, você tenha uma questão de escolha profissional, um cliente que traz uma dúvida entre escolhas e, por exemplo, ele identifica na constelação que há um desequilíbrio em relação à responsabilidade em relação ao trabalho entre o pai e esse filho. Ou seja, um pai que, de alguma forma, por algum evento na vida, teve um desequilíbrio nessa questão da responsabilidade, de dar responsabilidade ao filho, ou de receber a responsabilidade de poder cuidar de um filho. Muitas vezes essa troca em inversões de papéis faz com que, por exemplo, um filho possa se sentir muito mais responsável do que deveria, porque é como se ele adquirisse uma parte da responsabilidade do pai na condução do trabalho, por exemplo. Esse desequilíbrio da responsabilidade de um pai diante de um filho pode estar promovendo aquela questão da escolha profissional. E aí, então, reequilibrado isso, é como se a gente permitisse na constelação que aquele filho devolvesse a parte excedente de responsabilidade que ele assumiu nas suas costas e devolvesse ela para o seu pai. Ao liberar disso, ele tem condição, por exemplo, de fazer uma escolha pessoal, de que busque a sua realização pessoal e profissional, e não, por exemplo, com uma carga de responsabilidade transmitida por um pai.
No âmbito de uma empresa, por exemplo, se nós temos uma defasagem entre, por exemplo, aquilo que um profissional, que um colaborador oferece como a sua força de trabalho e tem um desequilíbrio em relação à sua remuneração, ou seja, o valor do trabalho não é dignamente recompensado de uma forma equilibrada em relação ao sistema, isso vai criar uma defasagem que pode repercutir numa queda de produtividade, de rendimento, não só daquele funcionário, mas às vezes da empresa como um todo. Então, políticas, por exemplo, de remuneração, elas têm a ver com essa ordem do dar e receber. Então, dar e receber é daquilo que se troca, daquilo que a gente traz para o sistema e o que nós recebemos do sistema entre os fatores. Se isso existe ou é verificado um desequilíbrio, o sistema pode então estar em desalinho. As intervenções muitas vezes vão ser de refazer, de reequilibrar esse equilíbrio entre o dar e receber. Dependendo do sistema, dar e receber aquele fator que para aquele sistema seja importante. Então, esse princípio ele é muito significativo, porque não se trata de objetivamente ou concretamente uma troca igualitária de dinheiro, por exemplo. Nós estamos falando na questão do valor do trabalho, na questão de como o sistema qualifica os seus fatores, aquilo que realmente pode estar de uma forma mais equilibrada em relação ao que se dá e ao que se recebe dentro do sistema. Então, as intervenções na constelação, algumas delas, vão contemplar essa verificação e a compensação entre o dar e o receber. Um outro tipo de princípio que tem a ver com a teoria de sistemas e que a gente observa que é um princípio fundamental para a constelação sistêmica é esse que nós chamamos de o equilíbrio entre a interligação e a interdependência. Ou seja, interligação, ou seja, considerar que todos os elementos de um sistema estão ligados e, mais do que ligados, eles são interdependentes. Ou seja, o que acontece com um repercute no outro. Aquilo que acontece como decisão de desdobramento de um sistema vai repercutir num determinado fator. De tal forma que muitas vezes esse equilíbrio entre a interligação e a interdependência dos fatores de um sistema pode resultar numa tal distorção que há uma quebra desse equilíbrio. E aí, em vez de ficar interligados, eles estão às vezes associados simbioticamente. Ou então, ao invés de interdependência, há uma dependência, ou seja, um desequilíbrio no funcionamento e nas relações entre dois fatores. Isso vai promover, então, um desequilíbrio no sistema. Esse princípio para nós é importante porque nós vamos então determinar, especificar algumas intervenções, alguns tipos de ações que nós podemos fazer na constelação para reequilibrar esse sentido de interligação e interdependência entre os fatores de um sistema. Então, nós podemos, por exemplo, você vai ver que temos intervenções sobre isso, separar o que está misturado, incluir o que está excluído. Ou seja, são intervenções que na prática vão ficar muito claras e que atendem a esse princípio de nós buscarmos reequilibrar o sentido de interligação e interdependência entre os fatores de um determinado sistema. Porque se de alguma forma dois fatores que eram para ser interdependentes, eles se misturam de uma forma inadequada, nós temos que na constelação, identificando isso, promover uma separação. Por exemplo, uma cliente que percebe que está repetindo um destino trágico da linha ancestral da sua família. Às vezes um diálogo, uma fala, ou um ritual, como vocês vão ver que nós definimos, fazendo com que o representante da cliente fale, por exemplo, para uma mãe: eu reconheço e respeito o seu destino, mas eu tenho o meu destino. Eu lamento o seu destino, mas eu quero ter o meu destino. Ou seja, nós estamos separando alguma coisa que se misturou, que é naquela linhagem, naquele sistema familiar, uma mistura de destinos. Então, uma pessoa começa a reproduzir um destino trágico, às vezes, por conta desse emaranhamento que vem trazendo da sua linha ancestral. Então, essa interligação, essa interdependência, separar o que está misturado, incluir o que está excluído, restabelece esse princípio nos sistemas, favorecendo então que o próprio sistema vá encontrando a sua solução ideal. Um outro princípio, que na verdade são dois, que eles estão muito ligados, é o princípio do desenvolvimento dos sistemas e o processo de homeostase versus adaptação.
Esse também é um princípio que nós consideramos fortemente na constelação sistêmica e que vem da contribuição teórica da teoria de sistemas. A teoria de sistemas mostra exatamente isso, que, primeiro, todos os sistemas estão no movimento natural de desenvolvimento. Todos os sistemas estão sempre se relacionando, os fatores, ele está funcionando para atender uma finalidade. E essa finalidade, ela parece estar sempre num processo de espiral, onde ela está sempre buscando um nível de consciência, um patamar de desenvolvimento superior em relação ao anterior. Então, esse é um dos princípios que nós observamos no sistema, observamos na nossa constelação. Agora, em decorrência disso e os movimentos que o sistema faz para esse desenvolvimento, nós observamos nesse movimento dois grandes processos. Um que nós chamamos de homeostase e o outro de adaptação. Ou seja, nesse processo de desenvolvimento, nós vamos ver que o sistema, ora, ele está buscando um equilíbrio, uma organização que foi perdida, então ele está buscando aquele estado de equilíbrio, de homeostase. Ora, ele está buscando a adaptação para um novo patamar de desenvolvimento. É por isso que então, e isso é muito importante para a aplicação do nosso método de constelação, porque algumas vezes o cliente que traz um problema para o nosso processo de constelação, aquele problema sistêmico, ele então exige um tipo de intervenção que visa reorganizar os fatores de forma que possa se reconquistar, resgatar um equilíbrio que já foi perdido, garantindo então a funcionalidade, garantindo a sobrevivência do sistema, ou seja, as nossas intervenções vão ser no sentido de reequilibrar o sistema, resgatar um equilíbrio que foi perdido. Só que, algumas vezes, esse problema que o cliente traz não é alguma coisa que a gente tem que resgatar de um momento anterior que era de equilíbrio que o sistema está buscando. É uma quebra, uma ruptura daquele estado de equilíbrio inicial, buscando então uma nova organização, uma nova forma de reordenamento para alcançar um patamar de evolução e de desenvolvimento superior. Então, nessa hora, a constelação vai não tentar reequilibrar para o momento anterior, mas buscar e fomentar que o sistema alcance um novo equilíbrio num novo patamar de desenvolvimento e de consciência. Só que nós, quando estamos fazendo as nossas intervenções, conduzindo e facilitando um processo de constelação, não sabemos. É a própria constelação, é o próprio sistema que vai nos dizer isso. É o movimento dos fatores, é aquilo que os representantes começam a dizer que vai nos orientar as intervenções para ou buscar um equilíbrio naquele patamar, uma reorganização perdida, ou então uma nova forma de organização que se movimenta na direção do futuro. Então, esses dois movimentos de homeostase, essa busca do equilíbrio, essa busca de uma certa harmonia, ou a adaptação, uma nova organização, uma adaptação a um novo patamar de desenvolvimento. Todos dois estão a serviço do desenvolvimento do sistema. Então, esses dois princípios, eles são fundamentais e vocês vão ver que algumas das intervenções que nós desenvolvemos no nosso método, elas visam exatamente, ora, esse equilíbrio, ora, essa evolução para um novo patamar de desenvolvimento do sistema. E, finalmente, um dos princípios que são fundamentais no nosso modelo é o princípio do alinhamento dos sistemas. Alinhamento aqui não só dos sistemas, mas do alinhamento dos fatores dentro de um sistema. Ou seja, dependendo do tipo de abordagem, dependendo do tipo de sistema que nós vamos estar trabalhando, nós podemos então perceber uma necessidade de um alinhamento dos elementos daquele sistema, um alinhamento e uma nova organização, ou então, muitas vezes, o alinhamento daquele sistema com outros sistemas da vida do cliente. Ou seja, uma ordem, né? Um alinhamento em relação e atendendo a melhor ordem, a melhor forma de organização daqueles elementos. É por isso que a nossa descrição, a nossa definição de alinhamento é essa. Alinhamento é a melhor forma de funcionamento e de posicionamento dos fatores em um sistema, de forma a atingir seu melhor nível de realização ou finalidade. Então, o alinhamento é quando a gente usa intervenções que nós criamos e podemos aplicar de forma a garantir ou a buscar qual é o melhor posicionamento, qual é a melhor forma de funcionar, que harmoniza aquele sistema que nós estamos abordando. Então, e aí essa é uma conclusão importante, um sistema está alinhado quando ele atende a sua ordem interna, ou seja, seu melhor caminho para realizar o seu objetivo.
Então, muitas vezes, por isso que nós falamos que o nosso papel é de facilitador. Por quê? Porque nós não incluímos nada no sistema, nós não fazemos e promovemos nenhuma criação no sistema. O nosso papel como facilitador é identificar aquilo que se perdeu, aquilo que está desalinhado, desses princípios, aqueles que se perderam, e favorecer que o próprio sistema, a partir da tomada de consciência do cliente, ele busque esse novo alinhamento, essa nova ordem de funcionamento. Então, o alinhamento e algumas das intervenções que nós incluímos na constelação sistêmica, elas visam exatamente atender a esse princípio, um dos princípios norteadores da nossa abordagem em constelação sistêmica. Bom, esse foi um briefing sobre os principais princípios que vão dar fundamento, que vão dar base das intervenções que objetivamente você vai usar na aplicação e na prática da constelação para levar o seu cliente a uma tomada de consciência, a uma solução de um determinado problema. O que nós fizemos foi, observando esses princípios, estruturar intervenções, rituais, processos que você pode aplicar na constelação sistêmica com o seu cliente, para que eles então possam, esses sistemas possam adquirir a imagem da solução, como nós dizemos, possam encontrar o seu melhor caminho. Então, você vai aprender isso em outras aulas, onde a gente, desses princípios, vamos começar a concretizar com intervenções, com ações que você deve fazer como facilitador para alcançar os seus objetivos. Então, estude bem esses princípios. Se você tiver qualquer dúvida, encaminhe a sua dúvida para nós, para a nossa equipe. Nós vamos ter o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. Ok? Até a nossa próxima aula.